A gente começa o Morning Show de hoje já com uma polêmica envolvendo o ex-presidente e candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Paulinho, eu quero entender bem por que um boné do Lula com aquela sigla CPX tem gerado tanta discussão. Explica pra gente. Então vamos lá, né? Porque tem essa história desse boné, foi usado pelo candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, durante ato no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, nessa última quarta-feira, e isso começou a dar o que falar. Tinha ali uma sigla estampada no acessório CPX, que foi relacionada por apoiadores do presidente a pertencer ao crime, né? Então foi compartilhado que CPX significaria, por exemplo, cupincha, que escrito com CH seria um sinônimo de camarada, companheiro, e seria também uma gíria de tratamento ali entre criminosos. Então, os bolsonaristas fizeram muitas publicações afirmando que o Lula seria um comparsa do crime. Em nota publicada em seu site oficial, a equipe do Lula diz que CPX é uma abreviação da palavra complexo, usada por ocasião da visita ao complexo do Alemão. A assessoria do petista publicou ainda que, para o presidente Jair Bolsonaro, aqui aspas, tá, do que disse a campanha do PT, todo morador de comunidade é bandido. O perfil Voz da Comunidade, que é uma ONG que é não governamental e que tem também o jornal comunitário com notícias da favela do Rio de Janeiro, fez um post que diz o seguinte, ó: é sério que precisamos explicar que CPX significa complexo? Mas vamos lá, CPX é a sigla de complexo e é muito utilizada nas redes sociais por moradores jovens, e um complexo é um conjunto de favelas que dividem a mesma região. E a sigla é também utilizada mesmo em postagens na internet para abreviar a palavra, né? A própria Polícia Militar do Rio de Janeiro já usou o termo para se referir aos complexos do Estado. Então, a gente trouxe aqui um post do perfil oficial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que usa a abreviação para informar um curto-circuito ali na região. Muito bem, Paulinha, vamos discutir um pouquinho sobre isso? O que vocês acham, hein, Zoe? Começa você. Qual que é a treta do CPX? Cara, eu teria vergonha de ter um candidato como o Lula, de verdade. Se eu fosse um eleitor do Lula, eu não conseguiria falar abertamente. Eu sou eleitora do Lula, porque é a bandidagem votando em peso nesse candidato. Alguma coisa de muito errado tem aí, né? Não é possível. Cidadão de bem mesmo, são pouquíssimos os que votam nesse cidadão. E se votam, são poucos os que declaram abertamente. Eu fico imaginando, será que o Bolsonaro conseguiria subir o morro e fazer campanha? Será que o Bolsonaro pode chegar perto, assim como o Lula consegue chegar perto e ficar aí de boa com essas pessoas? Tem alguma coisa aí. Pois bem, a imprensa, ela está falando que a direita está espalhando fake news. Mas ainda bem que a gente tem imprensa independente, tipo a revista Oeste, que, aliás, quero deixar aqui meus parabéns mais uma vez pelo jornalismo sério, pelo compromisso com a verdade. Eles fizeram uma matéria sobre isso e esclareceram. O seguinte: sigla CPX é usada como sinônimo de comparsa de crime. Termo é abreviação de complexo e também é utilizado entre bandidos como cupincha. Segundo acórdãos, decisões proferidas por juízes em segunda instância, aos quais a reportagem teve acesso. Um documento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, TJRS, por exemplo, mostra que CPX significa cupincha, ou seja, indivíduo com quem se tem amizade, companheirismo, camaradagem. E não surpreende muita gente, surpreende um total de 0 pessoas, né? É óbvio que o bandido vai apoiar o Lula. É óbvio que que os bandidos têm amor pelo paizinho Lula. Ele é um pai para as vítimas da sociedade. Ele defende essas pessoas, ele fala que são vítimas, que coitadinhos, que só querem roubar um celularzinho. Tem até conversa vazada de um integrante aí do PCC falando que os diálogos cabulosos que eles tinham com o PT.
Então está mais do que explícito que o Lula tem aí o apoio dos criminosos. E fica evidente agora na eleição, no primeiro turno, que 80% dos presos, né, dos bandidos, votaram aí em massa no candidato Luiz Inácio do Lula da Silva. Mas, como sempre, a imprensa ela tem que desvirtuar aí, tem que manipular, né, tentar manipular a opinião pública e jogar mais uma vez como a direita que é espalhadora de fake news. A gente não espalhou fake news em nenhum momento. Provem aonde que a gente espalhou fake news. Muito bem. Filipão, o que você achou aí dessa polêmica? Ela é válida ou não? Eu acho que sim. Eu tenho toda certeza que sim. Por quê? Eu acho que principalmente quando você está numa campanha, numa corrida eleitoral, que você vai buscar realmente tentar angarinhar. Gente, eu nem sei em que câmera que eu tô, mas tudo bem. Angariar voto e correr presidencialmente. Eu acho que quando você levanta uma bandeira segundo as informações, eu acho que, na verdade, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque nós sabemos que a maioria, né, das atrocidades que acontecem no nosso Brasil estão ligadas genuinamente ao crime organizado. Então, a partir daí, eu acredito que você levantar, empunhar uma bandeira como essa, eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado. Mas também, por um outro lado, eu também não concordo com a fala do nosso presidente Jair Bolsonaro quando diz que todo morador de comunidade é bandido. A gente não pode levar também por esse caminho, porque existem muitas famílias, existem muita gente idônea, gente bacana, que está lá também morando e que faz o papel deles como cidadãos. E como cidadãos, quer dizer, desculpe. Mas, a partir do momento que também, do outro lado, Luiz Inácio Lula da Silva faz questão de disseminar também toda essa ideologia, né, colocando isso, vai ser muito mais difícil de combater o crime organizado. Então, eu não sou a favor, não gosto e não acho bacana nenhum tipo de incitação ao crime. Eu não curto. Escuta, se a gente for analisar essa sigla ela está sendo muito polêmica por toda essa disputa eleitoral que a gente está passando, mas, por exemplo, eu perguntei para um amigo meu que mora no Rio de Janeiro, quero até ouvir o Paulinho Figueiredo, que é raiz nesse assunto, sabe muito bem, mas, por exemplo, quando você vai se referir ao Complexo da Penha, que é um outro complexo de favelas ali da cidade do Rio de Janeiro, como é que eles usam a sigla? É CPX Penha. Se você analisar, por exemplo, o Complexo da Maré, a mesma coisa, CPX Maré. O tráfico também utiliza o CPX, mas esse negócio de CPX é utilizado inclusive por instituições, pela própria polícia, por instituições da cidade do Rio de Janeiro, do governo do estado, para identificação como uma abreviação mesmo. Exatamente. De complexo. Eu não estou conseguindo ver tanta polêmica assim. Entra em uma facção diferente, sobe o morro, outro morro, com esse boné para você ver. Se você sair vivo, aí é porque, beleza, é só um negócio de complexo, entendeu? Tem uma pessoa, e tem um vídeo no TikTok que está viralizando, e de uma pessoa explicando isso, que ele até falou assim, abre aspas, quem usar o boné CPX na Vila do João, no São Carlos ou na Pedreira e sair vivo, então vocês estão certos. Sim, mas é uma disputa de grupos. E tem até bandido que foram presos e o nome, e aí do lado tem um CPX. O CPX não é do tráfico, é isso que eu estou querendo dizer. O CPX é uma denominação do complexo, certo? Fala, Paulinho, deixa eu ouvir você. Não, gente, a gente tem que entender que símbolos têm múltiplas representações. Um símbolo não representa uma coisa só, tá? Então vou dar um exemplo. Eu não vou citar o nome da marca aqui no Rio de Janeiro, mas assim, todo mundo sabe do Rio, sabe que tem uma marca. Eu posso falar, tem música, né? Eu não sei quem aqui ouvia funk proibidão, eu sou carioca, eu cresci ouvindo essas coisas. Você nunca ouviu? Andamos de ciclone da cabeça aos pés. Ciclone. Adorei, como é que é, Paulinho? Canta de novo. Andamos de ciclone da cabeça aos pés. Adorei. Eu acho que o cara não falava pés, não. Eu acho que o cara falava aos pés. Mas o ciclone, todo mundo usava roupa ciclone, é porque o C e o Y juntos parecia que faziam CV, de comando vermelho. E era o símbolo da facção. Então todo mundo usava
a roupa Ciclone, eu acho que existe até a marca, não estou dizendo que a marca é marca de bandido, não, pelo amor de Deus. Os caras devem ser até empresários, trabalhadores, mas caiu no gosto do Comando Vermelho, porque se usava o C e o Y parecia CV, que era o símbolo do Comando Vermelho. A mesma coisa o CPX, que é usado. Claro que o CPX pode ser usado como abreviação de complexo. Pode. Agora, que é um nome, uma sigla, um símbolo utilizado pelos bandidos daquele local para se identificarem, claro que é. Tem foto deles colocando na arma, tem o fulaninho CPX preso, o Beltraninho CPX preso. Não é para indicar que ele é de lá. Ele é um símbolo do local dominado pelo tráfico. Alguém aqui já subiu o Complexo do Alemão? Alguém no programa aqui já subiu, não? Não, eu não. Eu já. Teleférico lá já. Não, teleférico não. Pode subir o morro, querido. Eu já subia. Quando eu trabalhava no governo do Rio, eu já subia. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. O governo do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, não sobe o Morro do Alemão sem autorização, não, cara. Não sobe, não. Eu subia com o na mão. Mas não, tá tranquilo, já tá tudo acertado. E eu ficava na minha cabeça. Como é que pode a autoridade governamental ter acertado com as lideranças que dominam o morro para poder subir? Eu era um agente público, né? Então, subia como agente público. Eu ficava com aquilo já na minha cabeça. Mas o Rio de Janeiro, daquela época, eu tô falando aí do ano de 2008, talvez, o Rio de Janeiro era quem viu Tropa de Elite, o Rio de Janeiro era mais ou menos aquilo ali mesmo. Então, não tem como o Lula ter subido o Complexo do Alemão sem autorização do tráfico. Isso é absolutamente impossível. Agora, eu gostaria muito de saber quem fez. Assim como eu gostaria de saber em 2007, 2008, sei lá quando foi que eu fiz isso, eu gostaria de saber agora quem fez essa interlocução para o Lula poder subir o Complexo do Alemão. Ora, se o Bolsonaro quisesse ter subido o complexo, eu posso dizer para vocês, meu celular está tão feliz que ele está botando aqui o Jornal da Manhã para tocar a reprise. Assim, se eu tivesse subido, eu gostaria de saber quem organizou isso. Se o Bolsonaro tivesse subido o complexo, eu digo para você, a segurança da presidência da República com o Exército não teria condições de fazer segurança do presidente. É um pesadelo do ponto de vista operacional. O Lula não estava seguro. Paulinho, nem a polícia está conseguindo subir direito. Não. Eu garanto a vocês, o Lula não estaria seguro no complexo do Alemão. E o Lula... Deixa eu ouvir uma opinião segurança sua. Do tráfico. Deixa eu te fazer uma pergunta, você que é um cara que sempre pensa também estrategicamente, eleitoralmente. Esse tipo de discurso, ele não é um discurso eleitoralmente muito ineficaz? Porque ele não empurra toda essa galera que mora nos complexos para o Lula? Para mim, eu não consigo enxergar muita efetividade num discurso desse, de você falar, essa galera aí do complexo e tal. Pô, tem milhares e milhares e milhares de pessoas. O Bolsonaro não está precisando do voto de todo mundo. E pessoas que trabalham. A gente falou aqui de crime, mas tem a enorme maioria de pessoas que está lá até refém do crime, né? Até sem poder tem gente que sofre na mão do crime, sem sombra de dúvida. Tem gente não. Quase todos sofrem. Então, exatamente, a grande maioria. Tem muitas famílias que para ficarem lá, para morarem lá, elas têm que pagar pedágio, você exatamente. sabe disso. E tem gente que é obrigada a votar. As leis do crime. Tem gente que é obrigada a votar no Lula. Debaixo, tem um monte de vídeo circulando na internet. Realmente é difícil de atestar a veracidade, mas também é difícil de atestar que não é verídico, não são verídicos. Que o tráfico, em várias localidades do Rio de Janeiro, bota pressão, ameaça as pessoas para que elas votem no Lula, tá? E aí é o seguinte, não, mas como é que vai saber o voto? Queridão, lá dentro do local de votação lá, o tráfico, as pessoas não têm ideia do que é tráfico no Rio de Janeiro, pô. Tô falando de todo mundo andando com um fuzil, pô. Tô falando que o cara, se o traficante quiser entrar na sessão eleitoral, vai entrar. E não vai ser o PM que vai estar na porta, que vai impedir se tiver PM na porta. Não vai, entra. E se quiser acompanhar... Mas não tem relato disso, né, Paulo? De traficante entrando e coagindo pessoas a votar. Não sei, eu pelo menos me escapou o relato disso. Um monte de relato disso e justiça seja feita. Não é dessa eleição agora, não. Agora,
Tem dois lados. Essa análise que você está fazendo de marketing eleitoral e estratégia, Paulo, tem dois lados. Eu estou pensando no dia 30. No dia 30 de outubro. Tem dois lados. Lado um, a população está vendo que o Lula é um cara que tem muita familiaridade com a bandidagem. E isso é uma coisa assim. Com a bandidagem bem, ou né? com moradores dessas regiões? Não sei. Mas não sobe o morro sem autorização do tráfico. Eu estou dizendo, ainda bota um boné, e eu acho que o Lula caiu aí, tá? Eu não acho que foi proposital, não. Mas bota um boné que é utilizado também como símbolo do tráfico. Então, isso tem uma imagem muito mais poderosa do que vocês imaginam, de colar no Lula a imagem de um candidato benevolente com o crime. Que de fato ele é. Que de fato ele é. Que de fato ele é. O Lula é um candidato benevolente com o crime. Pergunta pro pessoal do PCC, tem áudio dele dizendo, pelo menos com o PT tinha diálogo. Mas, Paulinho, a proposta deles é benevolente com o crime. O outro lado da história, eu quero perguntar para você, Felipe, é essa história de dizer, de colar, que o Paulo Matias também está perguntando, de colar, de criar uma animosidade com a comunidade do alemão especificamente, que é um negócio muito restrito em termos de votação. O Felipe usou uma frase aqui que eu não ouvi do presidente Bolsonaro. Eu até ia falar isso, Paulinho, que essa frase foi dita pela campanha do PT. Né? Que para o Bolsonaro, todo morador... Não, é que eu trouxe aqui, acho que você acabou entendendo errado. Foi o que disse as aspas do PT para justificar a questão do boné. Então, eles usaram essa frase, por isso que eu falei, abro aspas aqui para a campanha do PT, e disse que o presidente Bolsonaro, todo morador de comunidade é bandido. Isso foi uma aspas da campanha do PT sobre o presidente Bolsonaro. Deixa eu trazer o nosso Guga para a conversa. Chega mais, Guguinha, por favor. Eles não têm responsabilidade com a verdade. Não, nenhuma. Seu microfone, Guga, a gente não te ouve. Vale todo Guga. Mundo do adversário. Agora sim, agora sim. Estava normal, mas eu... Bom, enfim. Gente, vocês acabaram de acompanhar um show de desinformação, de preconceito, de achar que é o eleitor. O que aconteceu aqui é um absurdo. A gente teve até uma pessoa dizendo que os traficantes estão obrigando os moradores a votar no Lula, com base em, com base em um vídeo que talvez não seja desse ano, com base em nada. Em nada. Eles tentam associar o Lula ao crime com base em fake news, como essa da CPX, que é uma fake news que o próprio Morning Show esclareceu. Eu acho que eles não prestaram atenção no início, na matéria, deviam estar batendo papo, mas a matéria do Morning já explicou o que todos os jornais já explicaram, que isso é uma grande mentira. O Lula recebeu esse boné CPX de um morador chamado René Silva, não foi de um traficante. René Silva é o autor de um canal de jornalismo que se chama Voz das Comunidades. Um cara muito legal, conheço ele pessoalmente, conheço ele há muitos anos, inclusive. O René é que levou o Lula para o Complexo do Alemão. O René tem voz lá dentro. O René é uma pessoa respeitada, é um jornalista dentro do Complexo do Alemão. Ele é que fez essa ponte para o Lula participar. E foi ele que entregou pessoalmente esse boné para o Lula. Um boné que representa as siglas de complexo. Complexos de comunidades da Zona Norte do Rio de Janeiro. CPX são os complexos da Zona Norte. Se você for com esse boné para uma comunidade de uma outra zona que não seja da Zona Norte, você vai ser identificado como alguém da Zona Norte. Talvez por isso a Zoe tenha trazido essas histórias de se você está com CPX em uma outra comunidade, você pode ser abordado, se for nessa situação que eu estou dizendo. E não, mesmo que você não seja um criminoso, mas você pode, porque você é de uma outra comunidade, eu não sei como é que está essa situação. Agora, não tem nada a ver você ligar o uso do Lula a esse boné a crime, a pincha, que é escrito com CH, inclusive, sequer com X. Isso é uma grande fake news, que já foi desmontada. Eles são conhecidos pela ortografia correta, já foi desmentida por toda a mídia. A gente já sabe como é que o Lula chegou a esse boné. A gente já sabe que ele não seria, inclusive, amador de usar um boné que faria referência a crime. Ninguém faria isso. Nenhum político em campanha faria isso. Nada. Ninguém faria isso. Tudo que ele pede pro TSE, o TSE acata. Vamos lá, Guga. É só para terminar, por gentileza. Então, assim, a gente teve agora aqui, mais uma vez, um show de preconceito. Tentar ligar
aquela comunidade a criminosos, CPX, quem usa esse boné a crime, isso é a visão daquele elitista. Isso é branco fazendo branquice, isso é playboy sendo playboy. Quem mora nessas comunidades jamais faria essa ligação, ainda mais o Lula usando e recebendo esse boné de quem recebeu. Isso é uma grande mentira, mais uma mentira para tentar rebaixar essa discussão a uma discussão de um é bandido, um é o bem, o outro é o mal. A gente viu, inclusive, esse discurso há pouco, mais uma vez aqui. As pessoas dizendo, ele é bandido, não sei como é que tem coragem, é o cidadão de bem de um lado, é o bandido do outro. Isso, gente, é o mais puro discurso que leva à polarização e ao ódio. Isso é discurso de ódio. Você dividir entre bem e mal, você dizer que um lado é Deus, o outro lado é o diabo, você falar que o outro lado é criminoso, o seu lado é o honesto, é o que leva à criminalização dos adversários. Você não pode criminalizar seus adversários. Se você criminaliza seus adversários, você abre caminho para que os militantes façam o que quiser. Porque um criminoso, a gente trata com raiva, a gente trata com prisão, a gente trata com agressão. O cara fala para não criminalizar os adversários e chama o Bolsonaro de criminoso todo dia. Eu não chamo ele de criminoso todo dia, não. Guguinha, só para fechar o raciocínio, vamos lá, só para fechar. Gente, essa é a nossa diferença. Essa é a nossa diferença. Vocês veem todo dia esse discurso sendo rebaixado aqui, um lado chamando de bandido, um lado chamando de bem contra o mal, um lado dizendo que professor é doutrinador, um lado te dizendo que artista é pedófilo. Isso é o mais puro discurso de ódio, que polariza, que divide e que faz com que uma pessoa invada uma festa depois para cobrar da outra pelo simples fato de ser petista. A gente tem que tomar muito cuidado com essas mentiras. Vamos voltar ao assunto do CPX. Vamos pela ordem aqui. Felipe Campos me pediu. Você queria fazer uma pergunta, Fê? Eu quero perguntar para o microfone. Você está de microfone. Perdão. Eu quero perguntar para o Guga. Guga, bom dia, querido. Bom dia. Como que você, então, como que você enxerga essa, na verdade, que eu acredito que seja mais uma fake news do próprio PT, afirmando que o presidente Jair Bolsonaro diz que todo morador de comunidade é bandido. Como que você vê isso? Guguinha, segura só um minutinho, porque agora são 10 horas e 29 minutos para vocês que nos acompanham na Jovem Pan. Muito bem, dei a quebrada, agora passo para você, Guguinha. Você tá com a frase inteira do Lula? Você está com a frase do PT? Não, essa é a frase, é o que a campanha respondeu no site oficial. Não é que a campanha está dizendo que o Bolsonaro falou objetivamente isso. Ele está dizendo que o Bolsonaro enxerga o pobre, o favelado, a comunidade das periferias do Rio como bandidos. Foi uma interpretação. Eles não estão dizendo que o Bolsonaro literalmente disse. Eles estão dizendo que quando o Bolsonaro faz esse tipo de ilação, querendo dizer que ele está lá cercado de bandidos, com boné de bandido, ele está generalizando toda a comunidade, portanto, chamando toda uma comunidade de criminosa. Não é que eles estão literalmente dizendo isso. E só para eu terminar, então, que eu nem cheguei a terminar meu comentário final, vou terminar agora. O interessante é que eles tentam ligar o Lula ao crime com esse tipo de achismo. Eu vi um vídeo, não tem dado. Na cadeia ele teve 80% dos votos. O detalhe é o seguinte, o Bolsonaro ele teve 90% dos votos, ele venceu em 90% das urnas que ficam em sessões em áreas de milícia do Rio de Janeiro. Nas sessões que ficam em áreas de milícia, isso é um dado, só para terminar, isso é um dado, isso não é achismo, isso é um dado que vem do Instituto Fogo Cruzado. Ele pegou as áreas de milícia, essa contagem foi feita junto com o jornalista Guilherme Amado, são 90% das urnas ele venceu, das urnas que ficam em área de milícia. Isso é um dado. E detalhe, o Lula ficou em primeiro no primeiro turno. É natural ele vencer em vários segmentos. O Bolsonaro ficou em segundo, ele perdeu em quase todos os segmentos, ele venceu entre os mais ricos. E ele venceu, adivinha onde? Em área de milícia. Eu nunca vi Bolsonaro passando a mão na cabeça de bandido, falando que são vítimas da sociedade, tentando relativizar roubo de celular. Eu nunca vi o Bolsonaro fazendo isso. Muito pelo contrário, defende o armamento para o cidadão de bem se defender de vagabundos. Porque hoje o cidadão de bem está à mercê da bandidagem, de pessoas como Lula, que falam que são garotos, que coitadinhos, que
que quer ressocializar essas pessoas. E o Bolsonaro tem um discurso bem diferente dele. Ele fala que lugar de bandido é na prisão. Se você cometeu o crime, tem que pagar pelo teu crime. E o Câmara pode resmungar à vontade, me desconcentrar, que continuarei enchendo a paciência aqui deles, dos esquerdistas que nesse ambiente estão. Muito bem. Paulinho, por favor, traz aquela sua provocação, porque eu sei que você gosta bastante de sexta-feira. Você e o Guga na sexta-feira se inspiram. Por favor. Que nada, hoje eu tô meio rouco, peguei uma gripe, tô rouco, e cantando funk eu tava aparecendo aqui o Catra. Vocês lembram do Catra? É verdade. Tá meio Catra mesmo. Só faltam as, sei lá, 17 mulheres. Mas essa voz, a galera gosta. Essa voz seduz, essa voz do Catra aí. Mas vai lá. Bom, deve seduzir. O Catra tinha quantas mulheres? Nem sei quantas. 40. Teve muitas mulheres. Então, fica aí pra audiência feminina do Morning Show. Daí a minha voz de MC Catra hoje. Gente, não dá pra gente acreditar que CPX é cupincha só porque saiu em reportagem de jornal. Gente, vocês podem checar com as fontes primárias, vocês devem conhecer alguém por lá e façam essa análise. Deem uma olhada. Tem reportagem do jornal de um lado dizendo que não, só significa morador do Alemão. E tem reportagem do jornal, também da grande revista Oeste, faz um trabalho espetacular, dizendo que não, além de, claro, significar complexo, como eu disse, significa mais coisa também. Parar com esse negócio de que só porque um negócio saiu na mídia que a gente gosta, vale, tá certo. Repara, eu disse aqui que existe uma prática generalizada, não começou nesta eleição, e que eu recebi, graças a Deus, eu interajo bastante com as pessoas nas minhas redes sociais, e elas mandam milhares de mensagens todos os dias, e eu procuro ver várias delas. E por essa interação, eu recebi vários vídeos de pessoas de comunidade dizendo, olha, aqui estão obrigando a votar no Lula. Reparem que eu não atestei a veracidade. Eu só estou dizendo que isso é uma coisa que eu já vi acontecer em outras campanhas e que não vejo por que não aconteça nessa campanha, uma vez que o Lula, eu repito, só pode ter subido no Complexo do Alemão com autorização do tráfico. Ninguém sobe sem autorização do tráfico. E, Bolsonaro, se subisse, Paulinho, não teria... Você acha que talvez, agora está me passando uma dúvida, talvez, como você acabou de trazer essa informação, que para ele poder subir, né, para poder fazer realmente o discurso, ele teve que ter uma autorização. Pode ter sido também essa questão do boné uma obrigação ou uma troca ali pela autorização de chegar e falar assim, você só vai subir, talvez se você usar esse boné. Isso pode ter acontecido? Eu acho que é mais gesto político para falar, eu sou dessa turma, eu sou do povo, tal, não sei o que. Eu acho que o René Silva ferrou com o Lula. Se foi ele mesmo que deu o boné, ele ferrou com o Lula. Ele tentou... Eu acho que ele ferrou com o Lula. E se você olhar a trajetória do René, que eu também sei quem é, não conheço pessoalmente, não tenho muita ligação ali, até porque ele é uma pessoa de esquerda. Se você entrar no Voz da Comunidade, lá você vai ver. É um perfil absolutamente de esquerda. Inclusive, muito crítico. A principal característica do trabalho deles é um trabalho de crítica à ação policial nas comunidades. Veja, não é que o trabalho que as ações policiais na comunidade não sejam dignas de críticas. Eu sempre me posiciono aqui como um defensor dos direitos humanos, das liberdades individuais. É uma tradição muito forte aqui nos Estados Unidos. Eu acho que a polícia, muitas vezes, a polícia tem um trabalho muito difícil, mas muitas vezes maus policiais abusam das suas autoridades. Como em outros poderes no Brasil, há abusos das suas autoridades e ultrapassam as suas prerrogativas legais, o qual sou contra agora. O trabalho da Voz da Comunidade é um trabalho muito crítico à ação policial. Eu não estou dizendo que é um trabalho favorável ao tráfico, mas que muitas vezes acaba favorecendo o tráfico. Sei. O tráfico se beneficia de um discurso dentro da comunidade anti-polícia. Então, eu não sei qual foi a intenção do René de dar o boné se foi de fato o René que deu, né? De dar o boné pro Lula. Não sei qual foi. Mas eu acho que o Lula caiu num péssimo golpe, porque em vez da visita do Alemão, o que está repercutindo agora, já que o Paulo Matias pergunta sempre de estratégia, é a discussão
discussão. O quão associado a bandido Lula é. Entendi. O quão associado é. Essa é a discussão do momento. E não é associado exclusivamente por conta do boné. É o boné associado com várias outras coisas, inclusive a postura dos próprios eleitores do Lula. Ora, a gente já teve aqui no Morning Show um eleitor, talvez não tão declarado assim, do Lula, dizendo que não tinha mais que prender traficante, na opinião dele. Existe uma diferença de visão. Um diz assim, traficante é bandido vagabundo, tem que ir pra cadeia apodrecer por lá. O outro diz, não, tráfico não é crime, tem que descriminalizar esse negócio. Pra que vai botar traficante na cadeia? E aí o candidato no qual essas pessoas votam, botam um boné que significa sim, pelo menos, não significa apenas, mas significa sim, a defesa de um grupo criminoso do Complexo do Alemão. Então, voluntário ou involuntariamente. Então isso tem consequências na opinião pública. Muito bem, vocês querem finalizar, Guga? Por favor. É interessante que quem de fato já visitou presidiário, quem já foi atrás de assassino na cadeia e depois até condecorou lá na Câmara de Vereadores do Rio, deu até medalhinha, foi o Bolsonaro. O Bolsonaro visitou o Adriano da Nóbrega, chefe do escritório do crime, um dos maiores esquemas, quadrilhas de milícia, um dos maiores grupos de milícia. Mas você acha que o Bolsonaro é mesmo criminoso? O Bolsonaro visitou, vamos à história, vamos aos fatos. Porque o Lula está usando um boné CPX dado pelo René, que é um jornalista que tem a confiança, goza de credibilidade com todo mundo da imprensa. Todo mundo sabe que o boné não foi usado. Todo mundo não. O Guga tem mania de falar por todo mundo, né, coitado? Aqui no Morning ele fez a mesma coisa. Eu posso te fazer uma última pergunta? Deixa eu terminar, depois vocês falam. Não, eu só quero te fazer uma última pergunta. Só uma última pergunta. Mas deixa depois eu falar, por favor. Faz, por eu favor. só quero te fazer uma última pergunta. Você acha mesmo muito legal, mas muito legal, essa posição do candidato Luiz Inácio Lula da Silva de usar realmente o boné escrito CPX? Assim, você tem essa realidade? Você acredita mesmo que isso seja muito bacana? Eu acho que vocês não ouviram nem a explicação do Paulo Matias e nem a matéria do Morning. O CPX é usado, inclusive, pela polícia do Rio de Janeiro. CPX é usado pela comunidade. E ela não foi usada pelo Lula. Nunca vi um policial com boné a CPX. Bandidagem. Eu também não, mas já vi bandido, cara. Aliás, fotos circulando de bandido com... Peraí. Vamos terminar o raciocínio, Guga, por favor. CPX não significa cupincha. Tem vários significados, inclusive a polícia do Rio de Janeiro, ontem circulou tweets da polícia do Rio de Janeiro usando o CPX para abreviar complexo. É muito natural, é uma maneira de se referir a moradores de complexos da periferia da Zona Norte, do Rio de Janeiro. Não tem nada a ver com crime, gente. O Lula não seria amador de usar isso para se relacionar a crime. E o René não é um criminoso. É o puro preconceito. Olha, errar é humano. Insistir no erro é fake news. Você não pode insistir numa mentira. E as pessoas estão querendo insistir no erro. Portanto, estão querendo espalhar uma mentira. Isso já está esclarecido. Ele está usando um boné. Ele está usando um boné, só para eu terminar. Ele está usando um boné para mostrar que faz parte daquela comunidade. E você não pode associar aquela comunidade a crime. Isso ou a bandidagem, ou ao tráfico. Não façam isso. Isso é preconceito. E outro detalhe, o Bolsonaro, sim, visitou o chefe do escritório do crime e deu medalha para Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega estava preso por assassinato. Foi visitado por Bolsonaro e pelo seu filho na cadeia. E Bolsonaro venceu em área de milícia. Isso são fatos. Nada disso é mentira.